Bem-vindo, bem-vinda a JS Conecta, o podcast da JS Brasil. Eu sou Miguel Fontes, consultor internacional da JS Brasil, provando que o investimento socioambiental dá retorno. E hoje vamos ter um tema fundamental para a transformação socioambiental, que vamos falar sobre pesquisa. E estamos aqui com ilustres convidados, convidados que trabalhamos há quase 20 anos, se não mais, juntos, né, com a JS Brasil. Carlos André Machado e Alexandre Garcia, sócios e fundadores da Opinião, Formação Estratégica, que trabalham há mais de 25 anos com temas de pesquisa e tecnologia da informação. E como eu disse, parceiros incríveis. Um prazer estar aqui com você, Alexandre. Um prazer estar aqui com você, Carlos André. Eu que agradeço, Miguel, o convite, a oportunidade da gente estar compartilhando um pouco da história, né, e da nossa vivência aqui no JS Conecta. E a gente se reconectar, né, depois de um tempo, principalmente pós-pandemia, né, e acaba que a gente lembra muito dos projetos, das oportunidades lá atrás, dos desafios. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Obrigado também, Miguel, pelo convite, pela lembrança e parabéns por essa iniciativa, né? Eu acredito que o papel que a JS tem na construção desses projetos sociais, desses estudos que vocês fazem, ele se complementa muito com essa produção do seu podcast. Então, para nós é uma honra estar com você hoje. É uma honra também para a gente, Alexandre. Você sabe que a gente sempre estabelece aqui o nosso trabalho de transformação socioambiental em 3 P's, né? Pesquisa, programa e promoção. E o primeiro P é de pesquisa. E eu lembro, né, das parcerias que nós tivemos em pesquisa, como isso nutriu projetos importantes, né, de questões relacionadas à violência interpessoal de jovens, a questões de saúde, como DSTs aqui no DF. Eu queria que vocês falassem também dentro dessa perspectiva, mas indo até um pouco atrás, né, porque eu lembro que isso nós fizemos em 2007, ali no final da primeira década do século. Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho a história da Opinião para a gente. Bom, a Opinião, ela nasceu em 1998. Eu era formando da Universidade de Brasília, do curso de Estatística, e tive a oportunidade de trabalhar com alguns professores e também trabalhar na empresa júnior do meu curso. E essas experiências, elas promoveram em mim a vontade de empreender. E empreender na área que eu estava me formando, a área de estatística. Ainda na UNB, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários estudos no âmbito da universidade e normalmente estudos voltados para a área de saúde. Acabei tendo um envolvimento maior com epidemiologia quando me conectei ao professor Davi, com quem fui trabalhar ainda como um aprendiz, né? Nas questões epidemiológicas do trânsito. E ali eu tive a oportunidade, com o apoio dele, de fundar a Opinião, né? Uma empresa que tinha ali como objetivo aplicar os conhecimentos que eu adquiri na Universidade de Brasília, com o curso de Estatística, ao mercado, né? Com as necessidades de pesquisa e de informação para o mercado. Então, basicamente, assim nasceu essa ideia ali final de 98, início de 99, foi quando a gente E aqui iniciou. a nossa homenagem ao professor Davi Duarte, né, que é um dos pioneiros nessa questão de pesquisa quase de determinantes sociais em saúde, nessas questões de externalidades aqui no DF, né? No DF e no Brasil. No Ele Brasil, hoje é uma verdade. referência quando o Na tema questão de trânsito, então, é trânsito, o Papa, né? é o Papa, é uma referência de fato. Sempre pauta a mídia com as suas informações, os seus estudos. Ele tem estudos muito importantes que ele já realizou. Mais recentemente, sempre apoiamos ele, né, na execução desses projetos. Fizemos um projeto muito bacana para o Banco Mundial, quando o Davi coordenou e executou uma pesquisa para estudar os impactos dos acidentes de trânsito na área de saúde, né? E tantos outros estudos, a Fundação Mafre também, vários estudos para a fundação, os últimos foram voltados para os motociclistas, um estudo nacional pautando a fundação e ajudando ela
a desenvolver programas e projetos voltados para a área de segurança do trânsito e preservação, né, de vidas, enfim. De fato, foram muitos estudos com o professor Davi. Interessante que já são exemplos claros de como o dado, a pesquisa, ela pode nutrir um debate relevante, né? Esse caso, por exemplo, do Instituto, um trabalho, por exemplo, da Fundação Mafra focado em motociclistas, né, que na verdade, a gente vive um problema seríssimo, né? Quantidade de mortos, feridos. É chocante, né? Chocante, tá no nosso dia a dia, absurdo. né? É visual. São dados alarmantes. Você tem quase 50%, por exemplo, de motoristas em alguns estados que não tem carteira. Então, um impacto muito grande. Mas só falar isso também não toca, né? Não traz esse tema de uma forma clara no debate. Mas você tendo por trás o número, o dado, a constatação clara do estudo, permite que esse debate seja muito mais enriquecido ali, né, com dado, com número, com informação. Então, esse é um trabalho que envolve, eu acho que é um exemplo interessante, a pesquisa, com as suas métricas, técnicas, modelos de aplicação, e com os diversos temas que a gente tem na sociedade. Esse é um deles, que é a morte no trânsito, a mortalidade, a carnificina que a gente vive no Brasil, que é altíssimo e a gente se acomodou muito com essa situação, né? Então a gente acha normal, legal, né? Agora, normal também, né, Alexandre, Carlos, que eu acho que acontece é nessa área socioambiental, naquilo que ainda tem muita visão assim de filantropia, muitas vezes, que não traz a cientificidade para dentro desses investimentos socioambientais, né? Então, muitas vezes você tem ali o que vai parecer bonito na promoção, por isso que eu falo dos 3 P's. Então, se fala de programa e promoção e se esquece da pesquisa, como um primeiro passo real para que se tenha a dimensão daquela questão ou daquela causa que se quer trabalhar, né? Então a gente vê, assim, eu na minha carreira vi diversos, né, institutos, fundações, agências multilaterais financiando programas, e bilaterais também, financiando programas porque é aquilo que aparece mais, né? Aquilo que de repente vai ficar bom para a promoção, mas não é uma promoção estratégica, é uma promoção de apenas apresentar quase uma caixa, né, que na verdade não tem conteúdo. Eu acho que a pesquisa traz esse conteúdo, né? Não, eu acho a pesquisa fundamental, especialmente como geradora de insights. Não importa o seu nível de know-how e de conhecimento, de envolvimento com o tema, você pode ser uma pessoa super experiente. A pesquisa sempre vai trazer alguma sacada, algum insight, alguma situação que você ainda não tinha previsto ou não tinha encontrado. A nossa sociedade, o mundo, hoje ele é muito dinâmico, as interações são muito dinâmicas, a informação ela permeia todos os contextos da nossa sociedade, a digitalização, as redes sociais. Então, a todo instante a gente tem fenômenos, situações acontecendo, interferindo a nossa sociedade e, consequentemente, o comportamento. Então, a pesquisa ela é um passo fundamental para te inspirar, para te ajudar a buscar insights, né, e reflexões em torno do seu objeto de estudo. Ela traz luz para alguns temas, né? Porque às vezes você tá focado, por exemplo, em violência, ou nós comentamos aqui, por exemplo, no risco no trânsito, de uma forma geral. E quando você não tem a informação, dado, né, aquilo ali fica uma suposição, hipótese, ideias, mas o dado não, ele materializa. E não tem como fugir. Se o método foi cumprido, feito, realizado, aquilo é a realidade. Então você começa a construir um conceito, um trabalho, um projeto em cima da realidade verdadeira e não de hipóteses não comprovadas. Mas o que eu acho que a opinião traz, que sempre eu admirei demais o trabalho de vocês, é o seguinte, é que não é só o dado exploratório. Vocês, falou, né, formado em estatística e tal, vocês tentam trabalhar modelos que possam realmente caracterizar as determinantes daquilo, com modelos de regressão que sejam, para ser muito mais explanatório do que viver nesse mundo exploratório que a gente tem muito dado, mas isso a gente não consegue trazer para uma profundidade de conhecimento. E aí eu lembro, né, do nosso estudo que nós fizemos sobre violência interpessoal de jovens, aqui as questões de sexualidade, que muitas coisas estavam relacionadas a situações dentro de casa que levavam a isso, né? E não só lá no final, que acaba acontecendo no bullying, que acaba acontecendo na própria violência a partir do álcool, né?
Então, eu queria assim, porque eu vejo até muitas agências e muitas empresas fazendo levantamento de dados e reportando, mas o que a opinião sempre me chamou muita atenção é isso, né? Que quais são os fatores que explicam aquilo? Então, por isso que é importante ter realmente uma consultoria séria, né, que possa levar esse entendimento. É compreender causa e consequência, né? Exatamente. Porque o que a gente percebe de fato é que boa parte desses programas e dessas ações, elas atacam as consequências, né? E não o vértice da questão, aonde a coisa começa. Né? Então, de fato, a pesquisa ela tem esse poder, né, de desvendar aí o oculto, de alguma forma, né, por meio dessas investigações e enfim, esse aprofundamento. Aí você nos tem dados. também muitos dados, muitos estudos que apresentam dados puramente descritivos. Exatamente, nível, é isso. num nível né? mais superficial, né? Então, obviamente que depende tudo da construção do projeto, né? Da onde você partiu, o que você realmente quer entender, o que você quer testar de hipótese, compreender quem é o respondente real, como é que você vai abordar, método. Essa construção ela precisa ser feita de forma cuidadosa, né? E se foi feito de forma cuidadosa, um bom questionário, é interessante porque isso era uma rotina muito clara no segmento de pesquisa. E nos tempos atuais, a gente está no mercado há muito tempo, a gente percebe digamos, estudos ou uma técnica menos rebuscada, sabe? Menos preocupada. Quase um levantamento, não é uma enquete, pesquisa, uma muitas vezes, enquete. sabe? Tem ali um método, tem feito, mas esse debate prévio, ele é muito... Lembra que a gente levava tempo conversando sobre isso, vai, tipo volta, de debate, pergunta, conversa. resposta, O pré-teste, a gente está lá na metodologia, né? Pré-teste. Ninguém faz, muitas empresas não fazem, não, isso não precisa, a gente já tem. Então, assim, esse método, se for muito bem construído, acompanhado, aplicado, aí certamente no final, é o que o professor Davi, falando de novo dele, garbage in, garbage out, né? Então entrou garbage in, entrou lixo ali, você pode ter um relatório lindo, mas o resultado final é lixo, porque o que entrou não entrou da forma correta e tal. Então a gente tem que ter essa preocupação, né? É óbvio que existem estudos, por exemplo, vou falar de estudo de mercado, que você não precisa ter essa profundidade, né? O orçamento não permite, o tempo não permite, faz parte. Mas, por outro lado, certamente existem outros tipos de estudos que a necessidade ela realmente precisa, no final, ter um dado mais qualificado, e esse debate de aprofundar essas análises, ela passa a ser mais relevante. Tem um caso interessante daqueles estudos que a gente fez na época, não sei nem se vocês vão lembrar disso, mas que mostrava quem era o principal fonte de educação sexual dos jovens aqui de Brasília. E aí dizia lá que era os amigos, em primeiro lugar, sempre, né? Porque aí via e tal. E lá estava família em 7º lugar, os pais, né? E profissionais de saúde em 9º. Então, quem olha um dado como esse vai falar, poxa, mesmo sem viés, sem tudo, então vamos fazer um programa para botar os amigos para qualificar esse debate dos amigos, né? Que é uma abordagem. Mas eu lembro que tinha uma escala de conhecimentos, atitudes e práticas em prevenção à AIDS. Então, por exemplo, o jovem está usando camisinha mesmo, ele acha que, né, aquele tema é importante, sabe se prevenir, então se criou uma escala. Quer dizer, é quase uma variável completamente não associada a um primeiro momento, né? Mas quando se fez regressão, se mostrou aqueles que falavam que profissionais de saúde e pais era a principal referência de saúde, tinham mais consciência e mais CAP, né? O conhecimento, atitude e prática. Então, essas coisas, né, que você vai financiar uma política pública, às vezes baseada num dado, e que a opinião vem muito nessa linha, né? Não, gente, é encaminhar para o efeito, o que você estava falando. Uma análise superficial vai te direcionar para um caminho de estratégia de ação, que talvez não seja melhor. 100 mil reais que eu tenho. Então, eu vou dar para multiplicadores de amigos, né? para fazer ali o processo. E depois, no qualitativo, mostrou, não, a gente conversa muito, mas a gente não respeita o que se conversa. O nível de confiança ele é mais baixo. Baixíssimo, né? Com os pais se fala pouco, mas quando fala, se tem mais atenção, né? Você vê. Tem outro caso, talvez você lembre, a gente fez aqui para uma instituição muito importante que cuida de pessoas, principalmente crianças com câncer. Então a gente fez esse estudo junto à base e tal, né?
curiosamente, um aspecto de doação, né? A pessoa doar dinheiro em termos de valor e regularidade, né? Se você olhar de forma especial, os resultados assim, que a gente esperava, né? Que pessoas com uma escolaridade maior e com uma renda maior tivessem mais regularidade em doações e que dessem mais valor, dinheiro para o instituto, para a fundação, para a organização. E a pesquisa provou o contrário. É quem tem menos escolaridade, menos renda. Interessante. São os mais engajados. São os mais engajados. E essas pessoas tendem a ficar anos, se ela estiver engajada com a causa, ela dá pouco, mas ela dá sempre, sempre, né? Então, quer dizer, o dado, ele mostra que você não precisa ter, por exemplo, uma campanha para captar, ótimo, seria excelente captar os doadores ali que apoiam a instituição, mas você não pode esquecer nunca, né, desse apoiador, né, que é a pessoa de uma renda bem mais baixa, numa escolaridade mais baixa. Olha que interessante, né? Então o dado traz esse tipo de coisa, a informação traz. E qual a consequência? A consequência é uma estratégia. O Instituto construiu uma estratégia, preciso trabalhar esse público, aquele, de que forma eu trabalho aquele outro. Então a informação ajuda, certamente, esse tipo de processo. Eu tenho a noção, assim, que quando eu começo o P do programa, né, ou da política pública, vamos colocar até a política pública, sem pesquisa, é como se estivesse jogando para todo lado, né? Com pesquisa já é difícil. Não é que eu estou dizendo assim, com pesquisa vai realmente te acertar no alvo, né? Mas que de uma forma aleatória você praticamente vai acertar só se for o 0,0001 de erro ali que a gente tem no acerto da política e do programa. A pesquisa pelo menos aumenta exponencialmente a chance de ser mais assertivo, né? E pensar o socioambiental como investimento e não como que a gente pensa é gasto, né? Uma coisa de gasto. E como é que muda, Alexandre, essa visão? Assim, qual é a experiência que você tem de que a pesquisa, de repente, influencia, ou parceiros que você conhece, que podem trazer assim, um case de dizer, poxa, tá abrindo esse mercado, é por aí que a coisa está andando? Então, eu acho que ainda é muito da cultura do brasileiro, né? De confiar muito no feeling e nas experiências como o caminho para a decisão. Tem alguns mercados que eu atuo, por exemplo, que eu tenho clientes que são concorrentes entre si. É um consumidor contumaz de pesquisa, ele não toma uma decisão sem começar por uma pesquisa. Isso no mercado comercial. Mercado comercial. Legal. E o outro, recentemente, me perguntou, alguém confia nas pesquisas que vocês produzem? Falei, olha, o teu concorrente confia. E os números dele são muito positivos. Não citei para ele quem era o concorrente dele, mas certamente, se eu tivesse falado, ele saberia. Se eu só contasse o milagre, ele descobriria quem era o santo, porque de fato é um grande empresário que baseia todas as suas decisões em pesquisa. Então, assim, as pesquisas mal preparadas, mal elaboradas, mal embasadas, elas tendem a produzir resultados ruins e de fato geram essa insegurança e essa percepção de parte das pessoas de que a pesquisa não tem utilidade. Mas isso é porque se investiu muito pouco tempo na concepção do estudo. Né? Um trabalho bem feito, um trabalho bem elaborado, bem embasado, ele sempre vai produzir resultados positivos. E o objetivo da pesquisa, ele sempre passa por aceitar ou por rejeitar a hipótese. Então, se você tem as suas hipóteses e você quer validá-las, e o resultado ele condiz com aquilo que você já pensava, maravilha, aumenta a tua segurança e segue o caminho que você está no rumo certo. Agora, se ela refuta as suas hipóteses, imagina se você tivesse partido para a prática sem validar as suas hipóteses. Aí vira gasto. Né? Então, assim, mas mesmo assim, eu enxergo que tanto no cenário 1, onde eu vou confirmar as hipóteses, quanto no cenário 2, é um investimento. Porque a pesquisa, ela tem o objetivo de diminuir as incertezas. Se você, por algum motivo, decidiu fazer uma pesquisa, primeiro, faça da melhor forma possível. Segundo, se ela trouxer os resultados para você que você já sabia,
isso vai te dar ainda mais qualidade na tua decisão e nos seus argumentos de defesa. Porque as pessoas dão muito mais valor quando você diz, olha, com base nos estudos que foram feitos dentro dessa temática, os resultados foram esses. Eu fiz meu planejamento estratégico, porque aí é estratégico. Perfeito. Né? Agora, se você simplesmente não pesquisa, não levanta, não traz dados, toma a decisão, você vai ter que se garantir e apostar Alexandre, que o teu feeling está... É tão importante você estar falando que eu sempre falo assim, qual a diferença de um planejamento e planejamento estratégico? Né? Falando para um gestor mesmo, né? Dentro dessa área socioambiental. Porque parece até mais bonito falar planejamento estratégico, né? Assim, por que estratégia? Estratégia vem de teoria do jogo, né? E vem de guerra também, né? E tal. Mas o estratégico, ele é baseado em dados. Sim. Ele é baseado em pesquisa. Aí você tem um planejamento estratégico. Planejar financeiramente alguma coisa, a gente pode planejar aqui do nada, a gente pode planejar uma atividade do nada. O estratégico, ele passa necessariamente pela pesquisa, pelas evidências que a gente tem. Né? Então, o que você fala é muito importante, né? Que não adianta nem ter esse nome planejamento estratégico, na minha opinião, né, se não parte de alguma coisa muito bem fundamentada a partir de ferramentas de pesquisa. Para as políticas públicas, tendo uma visão mais social, né? A gente precisa incentivar muito isso no Brasil. Né? E, por exemplo, eu tenho, falando de case, né? A gente atendeu por 5 anos o estudo da pesquisa de emprego e desemprego, né? Que é a metodologia do DIEESE, aqui no DF. É um estudo complexo, né? Com 2.500 entrevistas mês, probabilística, domiciliar, com amostras móveis trimestrais, quer dizer, um trabalho... que tem uma metodologia forte por trás, né? E aquele dado é tão importante porque você aprofunda no tema emprego, desemprego, quer dizer, a questão de escolaridade, de estar preparado ou não, proteção social. E numa visão de política pública, um dado desse na mão de um gestor é um dado extremamente estratégico. Se ele souber e quiser mexer, trabalhar e atuar em cima da onde tem que fazer. E a gente vê muito programa sendo lançado, às vezes, sem essa conexão com essa ponta. Né? É lançado porque é bonito, porque talvez um nome bacana, ele dá a propaganda, né? A promoção, mas essa conexão ela tem que existir, a gente tem que incentivar isso cada vez mais. Né? Você ter realmente um dado, esse estudo é um estudo bem longo, né? Bem profundo, e essa conexão dos resultados e desses indicadores evolutivos com os programas lá na ponta, né, de suporte ao emprego, preparação, formação. Então, acho que é um case interessante, mas conecta muito com isso. Né? E eu acho que a gente está falando muito da pesquisa como insight, insumo para o desenvolvimento desses programas, mas eu acho ela também muito importante para monitoramento e mensuração de resultados. A gente já desemboca na avaliação também, né? A gente já teve algumas experiências e com o governo, inclusive, quando trabalhamos alguns indicadores de desempenho. Pela primeira vez, pegamos uma metodologia que foi desenvolvida pela Universidade de Brasília, aplicamos no setor que esse órgão atuava, trouxemos os primeiros resultados, os primeiros indicadores que eram péssimos do ponto de vista político para o governo, e a decisão do órgão foi simplesmente desistir e cancelar o projeto. Quando, na verdade, o meu entendimento acerca daquela situação era excelente, temos um T0. Temos uma avaliação que mostra o nosso status quo. Sabemos exatamente onde estamos. Agora vamos definir para onde queremos ir e mensurar de novo e ver quais foram os impactos daquilo que a gente fez. Então, eu ainda percebo que a aplicação da pesquisa como mecanismo de validação e de avaliação não é algo... especialmente no ambiente público, em alguns setores do ambiente público, ainda não é algo percebido como uma informação valiosa e norteadora dos rumos. Né? No mercado privado já é diferente, a gente vê uma preocupação maior
né, com a geração de indicadores, até porque uma empresa privada precisa gerar resultados. Né? O governo, muitas vezes, ele acaba despendendo recursos e investimentos com outros objetivos, como o caso André comentou. Mas eu acho que essa é uma cultura que a gente precisa fortalecer. Porque se a gente não tiver meios de mensurar e de validar aquilo que a gente está fazendo, como é que a gente vai saber que a gente está indo para o caminho certo? Né? Uma dificuldade que eu acho que a gente tem é essa questão socioambiental. Agora está começando a afetar todo mundo. Então está desde o magnata do helicóptero até a pessoa mais vulnerável que a gente puder. E às vezes, muitas vezes, em igualdade de condições. Né? Então o lado filantrópico, que é o da magia da imagem, né, da pobreza e dos problemas que a gente tinha mais localizados, eles vinham trabalhando pela comunicação de outra forma. Né? Eu acho que chegou o momento de realmente aprofundar, por mais que a gente tenha um desafio, porque muitas vezes a gente vê que os recursos eles são abundantes num certo segmento, mas escassos no sentido da implementação de outros. Né? Do que fazer para a gente, e eu acho que realmente a gente poder ter esse debate aqui, essa conversa, ela é muito importante porque é um alerta fundamental para dizer, gente, nós estamos numa transição climática, nós estamos numa transição demográfica, né? O Davi Duarte então, e a Maria são, né, dois sacerdotes, assim, né? Vamos colocar assim, desse tema, e a epidemiológica. E é importante a gente alertar sobre isso, porque são tsunamis, são verdadeiros tsunamis. E se a gente não começar a se apropriar de um ferramental, né, científico, de gestão social, socioambiental super estratégica, a gente vai... Porque eu lembro quando fundei a JS Brasil em 95, era um deserto completo. Né? E muito era essa retórica ainda que a gente falava, né? Não, importante da pesquisa e tal, mas isso tinha pouca ressonância. Mas o tsunami pegou pesado, né? E tsunamis que vão também na transição demográfica, né? Do que a gente teve a bolha da juventude, né? E aí morrendo por causa de causas externas, de moto, Eu fico desesperado, gente. Eu não sei. Evolui, o tal bônus demográfico. É hora da gente botar isso na mesa. O bônus demográfico já foi. Exatamente, o bônus demográfico, pois é. Já foi, então já a gente passou, tem que debater sobre isso urgentemente. Envelhecimento da população, né? E aí isso vai impactar em hospital, menos geração, questão de renda, reposição da população. O impacto é muito grande, muito grande. E tem que ter, assim, empresas de pesquisa mesmo, consultorias, a mais avançada possível, porque isso vai interferir em todo o mercado de trabalho, mercado de consumo. Eu queria até ver a impressão de vocês, se eu estou superestimando, mas eu acho que chegou o momento que esses tsunamis vão apertar. Então, eu não sei se a gente tem uma visão privilegiada da questão, porque somos envolvidos com a temática, né? Mas eu acho que passa por uma questão de cultura também. A gente precisa... disseminar mais essa cultura do dado, da importância do dado bem levantado para produzir informações e gerar conhecimentos que sejam de fato relevantes. Ainda percebo que, e isso a gente percebe diariamente quando nos contratam, que a pesquisa é um gasto. Ela não em muitos cenários, vista como um investimento. Né? Então, eu acho que a gente tem que criar essa cultura, é importante a gente ter essas iniciativas como vocês estão tendo, para poder trazer essa reflexão à tona e criar essa cultura. Eu acho também que essa aceleração digital e tecnológica que a gente teve, acho que especialmente depois da pandemia, parece que aquilo que era para acontecer em 10 anos aconteceu em 1, 2 anos, né? Elas vêm de uma forma muito rápida e a gente se sente um pouco atropelado, a gente não está conseguindo acompanhar esse processo. Se a gente perceber aonde a gente já está com a IA, e o ChatGPT foi lançado em outubro de 2022, ou seja, não tem nem 3 anos da versão que tornou o ChatGPT popular. O tanto que a gente já avançou na inteligência artificial. Projetar isso
para os próximos meses e anos, o crescimento ele é Com exponencial. investimentos trilionários, né? É exponencial. As empresas mais valiosas do mundo hoje são as empresas que estão explorando a inteligência artificial. Então, assim, o que é bom de um lado, mas pode gerar alguns vieses de outro. Por quê? É bom porque, para a nossa indústria, a inteligência artificial é uma ferramenta do dia a dia já. Ela me ajuda em todas as etapas do processo da pesquisa, desde a reflexão sobre o tema, os objetivos, construção de questionários, definição de metodologia e tudo, até a parte analítica. Mas ela também traz esse poder para a mão do decisor, que acredita que aquilo passa a ser suficiente para ela tomar as decisões que ela precisa. Qual é o problema que eu vejo nisso? É que a gente trata as variáveis na verdade as variáveis econômico-demográficas como as mais importantes para descrever comportamentos, e o comportamento em si ele pode ter uma interferência econômico-demográfica, mas ele tem um contexto social também, do ambiente, do estágio de vida que a pessoa está vivendo, das relações interpessoais, das relações familiares. As influências das redes. Então, assim, e isso não está nas redes, isso não está nessas plataformas que produzem dados digitalmente. A IA não gera dado primário. Exatamente. Ela pega o que já... Ela pega daqui para trás. Importante. Você faz uma pesquisa agora, ela vai pegar do que tem hoje para trás. Ela não olha para... E ela não gera dado primário. Então, para alguns temas, você percebe pessoas... Não preciso mais. Eu vou tirar a pesquisa, não preciso. Substitui essa avaliação de comportamento real ali no ponto por dados do passado, né? Porque é isso, ele não... Ou ele inventa, que é o tal da alucinação das IAs, que isso tem muito, todo mundo que usa já viu. Ou ele vai pegar o que tem de repositório, com o viés dele, né? Ele pode, óbvio, você pode ensiná-lo, aprender, mas ele não olha para frente no sentido de dado novo, dado primário, né? Então isso a gente precisa. E a gente percebe muito, né, Alexandre? Como um nível mais gerencial e de gestão operacional está, digamos, numa visão muito júnior de conhecimento, a juniorização que a gente fala, né? Então é interessante como a gente já é aí, dinossauro do setor, né? A gente lidava lá atrás com pessoas com uma formação muito sólida de marketing, de comportamento, até de pesquisa. Então, era um tipo de debate diferente, um tipo de exigência diferente. De uns anos para cá, principalmente pós-pandemia, a gente percebe em clientes privados e públicos, né, essa juniorização, que, óbvio, é natural, né, mas perdeu um pouco desse... Ou seja, as coisas são mais rápidas, mais superficiais, né? Então, não, isso não precisa mais, a gente vai fazer. Não, mas eu não tenho orçamento, eu não tenho tempo, eu quero uma coisa muito menor, né? E esse debate metodológico, de rigor, ele ficou um pouco para trás, né? E a IA vem para ajudar, mas também vem para complicar. Lógico, né? Porque você, não precisa mais de dado, ela vai me dizer o que eu tenho que fazer. Mas ela vai dizer o que você tem que fazer com dados de hoje para trás. Ela não vai olhar um dado novo. Esse é um ponto fundamental. E outra coisa importante, né, é lembrar sempre as organizações que atuam nesse mercado socioambiental que a pesquisa por si só dá muita credibilidade institucional também. Né? Porque você abre o jornal todo dia, quando sai uma pesquisa que tem uma credibilidade, aquilo fica atrelado ao nome daquela empresa, que ela está realmente... E às vezes tem mais repercussão do que falar de um projeto dela. Certamente. Que às vezes é pontual, que às vezes na medida em que você está fazendo assessoria de imprensa, mas se você pega realmente uma pesquisa que apresenta um contexto social que vai repercutir, a mídia ainda busca muito essa disseminação e com repercussões muito claras. Em termos do debate da política pública, né? Então fala pesquisa feita a pedido de, né? Isso acontece às vezes na questão, por exemplo, eleitoral. Isso, né? A gente vê essa repercussão, mas é importante que não dá, né? Eu acho assim, eu sou uma empresa, eu tenho um departamento de ESG, ou o ESG é uma diretoria. Cadê a pesquisa dos 3 P's?
né? Você está falando de programas até internos, né? Não precisa ser uma coisa do investimento social, mas eu acho que muitas vezes fala sobre isso, né? Assim, quero fazer um programa de diversidade aqui dentro da empresa. Cadê a pesquisa? Onde que entra a pesquisa aí? Até para responder por quê. É no meu orçamento, Onde né? Onde que vai entrar a onde pesquisa? encaixa, Então isso a gente precisa realmente debater. E eu sou assim, um maior fã, né, da questão da pesquisa, porque eu vi com os próprios olhos como isso transformou a realidade. Eu lembro, por exemplo, que a gente, antes de começar o Instituto Promundo, que é um instituto que atua na questão de ressignificação de masculinidades e paternidades, a gente começou com um projeto mundial de órfãos, com uma pesquisa mostrando que se o governo não fizesse a distribuição dos medicamentos, nós teríamos uma projeção de 180 mil órfãos por causa da AIDS em 2000. Isso foi a primeira notícia do Jornal Nacional, mas é o quê? Pesquisa. Foi feita uma pesquisa. Então, como que a gente debate isso para levar essa discussão para as grandes empresas, né? Eu acho que é fundamental, né? E a gente também, assim, é importante a gente ressaltar que a gente possui hoje um leque de opções de metodologia, né? Ou seja, você pode aplicar isso. Cara. Você sempre falou muito sobre essa questão. A gente sempre fala muito da adaptação, quantitativa, né? do dado, do número, do percentual, mas você tem técnicas qualitativas, né? Que tem uma visão mais exploratória, que são riquíssimas, né? Riquíssimas, tanto na visão de mercado quanto na visão pública, né? Então a gente tem diversos estudos, desde avaliar, por exemplo, uma mensagem, né, de comunicação de determinado programa, como falar aquilo melhor, para ser compreendido melhor, até mesmo explorar realmente o comportamento, né? Então as qualitativas são muito importantes. Não se pode deixar de falar dos estudos de monitoramento de rede, que quer dizer, porque aí monitorando-se essa questão da rede é a atitude real ali na ponta, né? O que a pessoa. E qual é a técnica, Carlos? Hoje você tem uma série de plataformas, né, que se conectam através dos cookies, através das menções em plataformas ou perfis abertos e coleta esse dado. E por trás desse dado você tem uma série de outras informações, né? Tanto demográficos como de uso por exemplo, da plataforma, do tipo de assunto que você segue. Então, esse levantamento da digital é muito rico, né? Mas a gente também percebe, né? A pessoa às vezes, por exemplo, segue um determinado tema, mas não quer dizer que ela concorda com aquilo. Quer dizer, então você tem ainda algum espaço para você trabalhar outras metodologias. Então, a quantitativa é muito importante, né? Que são os estudos mais conclusivos, esses estudos mais exploratórios, grupo focal. Nós já fizemos, inclusive, entrevistas de profundidade, né? As tríades, que são grupos qualitativos menores, né? Essa parte de construção um pouco de design thinking, né? A gente está até agora com um projeto que utiliza uma metodologia francesa, chama Charrette, que é uma construção conjunta, né? Onde você tem é como se fosse um grande grupo focal com 30, 40, 100 pessoas que dura 4 horas, um dia, né? Interessante. E é bem diferente, porque você mistura pesquisa com construção de planejamento, com debate, por exemplo, nesse caso é na área de educação, né, que a gente vai debater o futuro da educação num determinado segmento da sociedade. Então, assim, você tem um rolo de opções, né? E ainda vem a IA. Né? A gente tem alguns cases de estudos que a gente tem feito com agentes de IA. E é um caso fantástico. Por exemplo, esse é um case, Miguel, que me marcou muito. A gente fez um estudo para uma instituição de saúde. Olha só. Então, a gente testou um agente de IA para fazer uma avaliação de indicador. E nessa coleta com o agente, via WhatsApp, esse agente fez o contato com o telefone do cliente, né? Como é que você está? Tudo bem? Conversando, né? Ele foi treinado para isso. E lá para as tantas, a IA pergunta, olha, eu queria falar com fulana. E do outro lado do telefone, não era fulana, era a filha dela. E ela respondeu, você quer falar com a minha mãe. Pois é, a sua mãe, você pode me dar o telefone? Aí ia conversando. Falou, não, ela faleceu. Nesse momento, o treinamento, você vê o potencial da ferramenta quando bem aplicada. Você precisa ver como aconteceu o debate depois dessa informação. Como a inteligência artificial treinada conseguiu conduzir a conversa muito bem. Né? Tanto é que quase ficou amiga da pessoa. Mandou coração, agradeço. E aí ela largou a pesquisa. Olha, não se preocupe com a pesquisa, o agente, né? Esse momento é de dor, de dificuldade, eu tô aqui se você quiser conversar e tal. Então ela foi conduzindo. Né? Então, assim, é outro potencial
que está só começando. Esse é um caso real, que é um case que a gente apresenta, que mostra que você tem essas possibilidades e que a gente tem uma avenida enorme aí para desenvolver. Quer dizer, a IA bem planejada que conseguiu conduzir a conversa talvez melhor do que um atendente por telefone. Talvez o atendente tinha, não, desculpa, então, obrigado. Pá, que interessante. Então ela conduziu a história e saiu, quer dizer, ganhou... Nossa, ali, futurístico e outro patamar isso, hein? E aí, assim, o que falar? Né? Então, esse caso para a gente foi emblemático. Assim, olha, isso para mim é paradigma quebrado. Tem conversa. Por quê? Porque eu acho que o agente conduziu melhor que eu. Se fosse eu que estivesse lá telefonando, talvez eu não tivesse conduzido da forma que ele conduziu. Você pensa, né? A gente está nesse momento começando. Nós somos um bebezinho na inteligência artificial. Você imagina uma pesquisa que usa como meio de coleta do dado as entrevistas telefônicas. Se eu tenho uma IA que treinada para aplicar um questionário e a aplicação do questionário ela é bem rígida, porque a gente dispara uma equipe de pesquisadores treinados da mesma forma, fazendo a pergunta da mesma maneira. De hipóteses depois, né? E por que eu tenho que fazer esse nivelamento da qualidade da coleta? Para não ter viés de abordagem. Poxa, se eu tenho uma IA treinada, ela já vai conseguir me eliminar esse viés da abordagem. Então, a gente ainda tem um próximo passo que a gente tem testado bastante, que é usar a IA justamente para fazer a coleta do dado. Né? E a gente consegue fazer uma coleta supervisionada, porque como eu tenho mecanismos de gravar a entrevista e testar, validar né? O método, a tendência é eu começar a fazer as coletas com inteligência artificial. E não apenas a coleta por WhatsApp ou por SMS, que é até uma questão que muita gente traz para nós, e na área de saúde, dependendo do quão conservador você precisa ser no método, não é recomendado. Por quê? Quando eu parto para uma coleta onde eu controlo a seleção da amostra, e em sendo uma seleção aleatória, eu tenho a base de dados e sorteio as pessoas que vão participar, eu tenho uma segurança de que eu vou controlar o erro conforme aquilo que eu planejei. Quando eu parto por um caminho de coleta que busca a participação voluntária, eu já perdi essa garantia. Então, mandei por WhatsApp, a pessoa nem viu, nem olhou, não vai ter a oportunidade de responder. Ou pior, as pessoas que vêm participar numa coleta voluntária são pessoas que já têm envolvimento com o tema ou que estão insatisfeitas com uma determinada situação. Ela já vem com viés. Então, eu acredito que essas soluções de coletar o dado com a inteligência artificial, elas tendem a revolucionar ainda mais a nossa indústria. Porque hoje o maior desgaste que a gente tem é justamente a fase da coleta. A fase da coleta, a gente gasta lá 60%, 70% da nossa energia para coletar aquele dado. E eu acredito que a inteligência artificial ela vai dar eficiência, qualidade e velocidade. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta aí para o Carlos também, que a gente estava conversando até antes aqui do podcast, né? Que é essa questão de como ideologias, dogmas, doutrinas estão influenciando a opinião ou escondendo a opinião, muitas vezes, do respondente, né? Vocês acham que esse tipo de tecnologia pode auxiliar em talvez fazer um trato, né, nesse tipo de pergunta? Porque quando tem uma pergunta humana, parece que é uma pergunta que está me perguntando, vai ver de alguma tal... Por quê, né? Por que está perguntando e tal? Eu, ouvindo você aí, eu achei interessante, né? Porque sair dessas situações parece que o IA foi melhor do que você faria. O caso é um grande entrevistador, que eu sei que você começou toda a sua carreira nessa área, né? Então, assim, você admitir isso
né? Eu não sei se a gente, como humano, acaba levando viés de pergunta também, né? De questionamento. Será que o IA consegue esse desafio Antes de aí? abordar, retomando a sua pergunta, é importante a gente comentar que a gente percebe claramente que tem um segmento, até mesmo questões ideológicas, de cultura, religião, você tem hoje tudo isso misturado no caldeirão, você tem um grupo de pessoas que não responde mais. É aquilo que a gente estava comentando. Você tem uma área cinzenta ali. Dependendo do tema, da região. Ou responde de forma mentirosa, ou não responde de forma mentirosa. A gente tem casos de estudos aqui que a gente está conduzindo com dificuldade, até por causa disso, né, de pessoas que são abordadas repetidas vezes, porque a gente precisa daquela residência para ser sorteada, e ela mente que já fez a pesquisa. Mente, registra, não, já fiz e tal, não fez. Aí você volta, não. Então, assim, perceba, a pessoa não quer fazer. Ela não quer se expor, não quer participar, não confia. E é a mesma que diz assim, eu nunca fui abordado. Isso. Né? Nunca, eu falo de pesquisa e nunca me abordaram. Então, assim, esse é um cenário que está aí veio para ficar, principalmente até pelas nossas questões recentes aqui na política brasileira, isso influenciou bastante. Mas eu acho que a IA tende a ajudar, né? Veja, piorar não vai, né? A gente sempre tem a oportunidade de validar o método, né? Então, como já fiz no passado, testando uma mesma pesquisa aplicada por telefone e concomitantemente por e-mail, para ver se o resultado vinha ou não se era consistente, eu posso testar da mesma forma. Uma equipe que vai pelo próprio entrevistador e outra que vai pela inteligência artificial. O que eu acho, e acho sim que em alguns contextos a IA talvez não tenha a mesma capacidade de interpretar o que não foi dito como um pesquisador especialista, por exemplo, num grupo de discussão, que a análise é feita com aquilo que é debatido e aquilo que não é debatido também. Né? Então não sei até que ponto a IA vai ser capaz de perceber isso. Mas há um risco de a abordagem da IA ser tão humana como o que a gente experimentou nesse case que a gente fez, que a pessoa ao final vai estar agradecendo, tendo a certeza que era um ser humano. Encontrando um espaço de segurança para responder. Então, assim, a gente já tem alguns filmes, algumas histórias de pessoas que se apaixonaram por uma inteligência artificial. Acho que a gente tem até um filme na Ela, né? Eu acho que é Ela, com Joaquim Phoenix. Exato, que ele se apaixona pela inteligência artificial. Então, assim, ela tem as experiências que a gente tem tido, e a gente está testando muito a IA que conversa, que fala, né? É de que ela está cada vez mais parecida com um ser humano. É verdade. Então... E às vezes até mais sensível. Né? Não fica triste, não chora. Exatamente. Assim, não tem problema de escuta, tempo. Né? Tem tempo de escuta. Se você falar para escutar, ela escuta. Então, assim, uma concorrência. A gente vive um momento de muita transformação tecnológica, um momento, assim, um pouco assustador, né? Porque a gente não sabe qual é o nível de problema e de concorrência que a gente vai ter enfrentando, especialmente a inteligência artificial. A gente não sabe qual é o real impacto dela na vida das pessoas, mas a gente já está num ponto de não retorno. Ou a gente se adapta e a gente aprende a lidar com isso, ou a gente está fora. Né? Sem dúvida. Não tem como mais você não considerar isso. Não. E foi um trabalho sempre de vocês, né? Eu lembro que há 10 anos atrás vocês já davam aula sobre novas tecnologias em pesquisa. Eu já ficava fascinado. Então, hoje já vem o IA com outra perspectiva, pós-pandemia. A gente vai trabalhando esses elementos, que é também um trabalho nosso, né? Que a gente tenta realmente trazer o que tem de mais atual na questão da gestão socioambiental, da questão do marketing social, da questão da mudança de comportamento, porque realmente hoje, por exemplo, na mudança de comportamento, além da pesquisa que é fundamental, você tem que trazer o lado autorreflexivo, os espaços autorreflexivos. Antes você passava informação.
Ou então você abordava sobre a importância daquilo. Se hoje não passar por um processo de espaço de segurança, de autorreflexão, a mudança não vem. Não vem. Né? Não é só um aspecto assim de fazer um educacional e fazer uma palestra, né? Você tem que ter muito espaço. Então, a gente vai vendo, e o IA vai entrar nisso também, com certeza, né? Porque é o momento que, de repente, te tira ali de uma rede social com muita informação para um espaço que o IA te dá de autorreflexão também, né? Que ele te incentiva a uma autorreflexão. Mas tem seus perigos também, tem seus vieses, né? Então a gente fica preocupado. Eu tinha uma última pergunta que me veio aqui para esse bate-papo maravilhoso. Obrigado já, assim, antecipando a esse momento. Espero que a gente possa ter outros episódios, né? Toda vez que a gente trouxer pesquisa, ter vocês aqui com a gente, que é quem está ouvindo lá na universidade esse podcast, né? O estudante de estatística, o estudante da sociologia, o estudante que quer atuar nessa área socioambiental, né? De sustentabilidade. Como é que vocês veem para esse estudante, vocês que começaram, né? O Alexandre estava me contando, né? Que era ali no final de estudante, quando começou a trabalhar com o Davi, depois abriu opinião. Poxa, são 30 anos, né, Alexandre? E hoje, qual é a mensagem que vocês levariam para esse futuro pesquisador, futura pesquisadora? Então, a primeira delas bom, nós começamos, os questionários eram aplicados em papel. Isso. Né? De lá para cá, a tecnologia, especialmente da operação da pesquisa, ela mudou muito. E hoje, 100% das entrevistas que eu faço, em qualquer meio que eu utilize, eu tenho um tablet ou eu tenho um sistema que grava toda a entrevista, que coleta a coordenada GPS, que entrega para mim um ferramental de gestão da operação para garantir a qualidade da informação que, quando era no papel, não tinha. Né? O contexto, dá o contexto da pesquisa, né? Que antes era só uma... Então, assim, o meu conselho comece com alguma iniciativa de base tecnológica. Claro, você tem que estar muito seguro do método, porque o método não mudou. Aliás, a inteligência artificial funciona toda com base em análises estatísticas, né, de correlação de palavras, de associação de palavras. Então, assim, o método ele é universal, ele é o mesmo. Você precisa dominar o método. Mas aplicar o método hoje sem uma base tecnológica é igual você lançar uma nova solução que usa como fonte de energia o petróleo. Tudo bem, o petróleo, vamos depender do petróleo por dezenas de anos, talvez séculos ainda, mas quem é que vai investir numa fonte não renovável quando você vive num ambiente onde todo mundo está investindo em fontes renováveis? Então, a mesma coisa para empreender. Se você quer trabalhar, seja na área de pesquisa ou qualquer outra área, e não considera um ambiente de base tecnológica, você já nasceu obsoleto e vai ser muito difícil você prosperar e, enfim, conseguir crescer num ambiente que não seja dessa forma. Eu complementaria para, assim, nunca esquecer que na ponta, de uma forma ou de outra, você está falando de pessoa, é gente. É gente, o comportamento, o final que você mediu, quem fez, quem tomou? Pessoa, um ser humano. Né? A decisão de compra, quem tomou? Um ser humano. Né? Se ele dirige rápido, devagar, põe um cinto ou não, quem tomou essa decisão é uma pessoa. Tem um número, mas por trás do número tem pessoas. Né? E, assim, não pode esquecer desse tipo de processo, né? Porque às vezes a tecnologia pode, digamos, mecanizar muito o processo, né? E no fim de tudo a gente tem pessoas. As pessoas que tomam decisões, as pessoas respondem, a gente mede o comportamento das pessoas e as empresas querem falar com as pessoas, as ações socioambientais de uma forma ou de outra são feitas para atingir as pessoas. Então, no fundo de tudo isso é gente, né? Então a gente precisa também olhar para isso, né? Conversar, usar métodos para ouvir as pessoas, né? Porque por isso que a gente fala muito de quali,
né? Então tem empresas ou grupos ou projetos que a gente entra, não, vamos fazer uma quali, não precisa, não, vamos fazer uma quali. Quando a pessoa entra no processo e assiste, é um choque, né? Porque é curioso, tem empresa que um gestor nunca conversou com um cliente, ou não conversou com faz tempo ali, real, aquele cliente. E as qualitativas te permitem vivenciar. E vivenciar o quê? Pessoas, opiniões reais e tal, né? Agora, você imagina nesse contexto que ele está falando das qualis, olha o que está acontecendo nesse momento. Os grupos de discussão, que para quem não conhece, uma metodologia de pesquisa qualitativa, num ambiente controlado, a gente coloca as pessoas dentro de uma sala de reunião para debater os temas. Esses temas e esse debate normalmente são coordenados por um profissional da área da psicologia, da sociologia, antropologia, enfim. É o perfil de profissional mais conectado com esse tipo de abordagem. Antes da pandemia, 90% dos grupos eram realizados presencialmente. Depois da pandemia, 90% dos grupos... Não, mais, eu diria até mais. Mais de 90%? Eu acho que... Bom, quase a Raríssimos. totalidade dos grupos são feitos no ambiente digital, no Zoom. E hoje, já existem plataformas que funcionam da seguinte forma. Você convida as pessoas na mesma forma que você convidava para uma reunião presencial, reúne todas elas ali na sua sala digital, seja Zoom, Meet ou o que for. Tem a moderação ali, a pessoa que vai conduzir o debate, né? A dinâmica do debate ela é um pouco diferente, porque não dá muito espaço para discussões cruzadas, né? Cada um fala de uma vez e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem um agente de inteligência artificial treinado com o roteiro da entrevista, trabalhando junto com o moderador, fazendo as perguntas, trazendo insights e debates para aquela discussão. Você imagina uma moderação junto com uma IA, loucura. Ao mesmo tempo, a moderação coordenando o debate e a IA não deixando você esquecer de abordar um tema, de explorar uma outra questão, de explorar uma outra situação. Então, assim, mesmo nesse ambiente que é muito mais pessoa com pessoa ali na interação, você ainda pode ter a tecnologia Incrível. Trabalhando. Incrível. O pior de tudo, no fim do... O pior é você ter um convidado que vai mandar o agente de IA dele esse participar. é o risco. O meu agente está aí, ele já sabe tudo de mim, ele vai responder. E você ainda termina o grupo, ele te entrega a transcrição do debate, um resumo e um mapa mental dos tópicos e das questões mais relevantes que foram debatidas. Olha só que... isso. Assim, você ganha muita velocidade. Algo Não, que levaria uma semana, por Exato. exemplo. Você faz em 10 minutos, está tudo pronto. Não, e qualidade também, porque o moderador, o analista, ele vai se concentrar naquilo que é mais relevante. Não, sim. Né? Eu acho que essa fica... Informação. A sua mensagem, Alexandre, e a sua, Carlos André, para mim, elas combinam muito bem, que tem um ambiente tecnológico muito propício até diminuir um pouco os vieses, os erros bem utilizados, né? Mas que isso seja utilizado, pelo que você traz, eu acho, Carlos André, que é muito importante, é que fique uma experiência ainda mais aprofundada de vivência daquilo, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante, não só para os pesquisadores, pesquisadoras novas, mas também para até gestores e gestoras da área socioambiental. Não perder a conexão com essa vivência. Então, se a gente tem esses ambientes, que sejam ambientes talvez até mais objetivos, mais rápidos, mas que coloque a gente mais próximo dessa vivência, né? Porque é da vivência que a gente toma decisões ainda mais assertivas, né? Alexandre, Carlos André, muito obrigado. Foi um prazer tê-los aqui. Que essa seja um episódio com a opinião de muitos, né? Que a gente possa sempre trazer para cá essas novas tecnologias, exemplos que vocês tiverem de pesquisa que a gente possa estar conversando. Então, acho que a gente vai estar muito próximo. Obrigado. Agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é uma conversa bem legal. Que as pessoas que nos assistem aí possam refletir mais sobre as questões de pesquisa, né? E continuar avançando, mesmo com a tecnologia, sempre lembrar das pessoas, né? Bom, Miguel,
Obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar contigo hoje e foi muito legal, né, esse debate que a gente promoveu aqui. Espero que a sua audiência, a audiência do JS Conecta, consiga absorver um pouco daquilo que a gente falou. É uma área que a gente é encantado, né, e tem uma conexão muito forte com a nossa história, com aquilo que a gente é e o que a gente faz. E eu espero que o nosso debate colabore aí para não só para as reflexões da nossa audiência, mas também para melhorar e trazer ainda mais essa cultura da importância da pesquisa, né, como fonte de informação, mas também como mecanismo de controle, de validação, de avaliação dos E processos. viva a pesquisa, não só como louvor, mas como vivência. Eu acho que ficou a mensagem, né? Então esse foi o JS Conecta, sobre pesquisa no mercado socioambiental. JS Conecta, o podcast da JS Brasil, provando que o investimento socioambiental dá retorno. Até um próximo episódio.